O Salmo 14, versículo 1 diz assim: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. As pessoas, elas se corrompem quando elas negam a soberania de Deus, ou ainda mais profundamente quando negam, inclusive, a sua existência, não é? E aí a corrupção, ela leva frequentemente a isso que a Bíblia diz de atos detestáveis. Em algumas traduções, a gente pode ver assim, atos nojentos, em outras, atos repugnantes, não é? Detestáveis. Bom, tudo isso faz parte do mesmo processo de corrupção. A corrupção apodrece, não é? Mas sabe, a gente percebe que esse tem sido o caminho da humanidade desde sempre, não é? Nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que a humanidade ela se corrompeu toda em sua conduta. A corrupção, embora tenha sido o caminho tomado pela humanidade, isso não quer dizer que seja o único caminho que nós devemos tomar ou trilhar. A Bíblia coloca que existe também o caminho da santificação, não é? Que é exatamente o oposto ao caminho da corrupção. A palavra de Deus, ela coloca inclusive que para nós é muito mais fácil tomar o caminho da corrupção por causa da nossa natureza caída, não é? É como dirigir um carro que ele não está bem alinhado, ele sempre pende por um lado. E para você voltar, você precisa fazer um esforço. Para o caminho da corrupção, a nossa natureza tende. Para o caminho da santificação, é preciso renúncia, é preciso negar-se a si mesmo, não é? E sabe, enquanto a palavra de Deus ela coloca aqui, corromper é tornar podre, então santificar-se é tornar santo. São dois processos bastante diferentes, não é? Embora eles partam do mesmo plano, um vai para cima e o outro vai para baixo. A santificação vai libertando o pecador das suas amarras de pecado, vai tornando ele cada vez mais livre, enquanto que o pecado ele vai fazendo com que a pessoa vai se tornando cada vez mais presa. Então, o primeiro processo de santificação, ele sagra a pessoa, ele consagra de sagrado, não é? Enquanto que o outro processo, ele estraga, porque a pessoa ela vai se deixando corromper pelo processo de pecado. Ninguém é obrigado, na verdade, a se corromper, não é? A pessoa se corrompe naturalmente e já de imediato quando ela nega a soberania de Deus e a sua existência. E também ninguém é obrigado a se santificar, mas a pessoa se santifica quando ela tem consciência da existência de Deus, de um Deus soberano a quem há de um dia prestar contas de seus atos e atitudes, não é? Nós precisamos ter sempre em mente que Deus, quando nos criou, não nos criou para sermos corrompidos. Deus nos criou para sermos santos, não é? Essa é a intenção. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O caminho da santidade sagra, o caminho do pecado estraga. Fica com essa palavra.